Quem entrar, me dá um salve se estão conseguindo escutar dessa vez, porque assim, minha internet tá bem ruim. Vocês estão conseguindo me ouvir? Show! Arrasou! Porque não sei o que tá pegando, mas hoje a minha internet resolveu ficar péssima. Ai, meu Deus. Vou só esperar a Mu entrar agora. E agora a gente começa! Olha ela, tô aqui, ó. Vamos ver se dá certo, né, pessoal? Porque... Vamos lá. Deu certo. Babado! Não, babado. Eu tô achando. Difícil. E aí? Eu tô achando. Calma aí. Eu tô achando que tá rolando um babado aí, gente. Tá vendo? Porque quem convida não sai a imagem. Eu tô vendo a sua imagem. Deu Ah, certo. tá bom. Eu não estou me vendo. Viu? Olha que doideira. Você tá me vendo? Tá me ouvindo? Todo Eu mundo tô tá te me vendo e te vendo? ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Perfeito. Bafo. Então, gente, bora! Tá. Deixa eu ver se tem outras formas. Tá escutando as duas. Ah, eu queria me ver. Pois Ah, é, você tá me vendo. tá todo mundo Você vendo. tá... Manda bala. Olha lá, a Gabi de diretora. Então, Rai, eu fiz uma. Que eu tava te mostrando. Uma espada de cor pra gente. Pra Bafo. guarda, né? Pra enfrentar tempos de temor. Então, vamos se apresentar, né? Me fala aí, então, quem você é e o que você faz. Tá Cinco bom. minutos. Ai. Peraí, que eu tô fazendo. Dois. Agora é em Gente, dois. então, eu sou a Highlander. Como eu costumo dizer, eu nasci no Cafundó do Mundo, que é esse lugar meio sem localização. E eu tenho tentado buscar, encontrar esse cafundó, né? Tentando dar sentido para a minha vida e para a linha de vida, né? O fio de vida que tem me feito quem eu sou a partir desse cafundó, né? Que nada mais é que uma cidade do interior de Minas Gerais, uma cidade que no século XVII foi fundada por um francês que trabalhava com a mineralogia, a mineração. Esse francês, que chama Jean Félix de Santos Monlevade, ele cria essa cidade chamada João Monlevade, a partir de um intento, né? Ele compra um terreno para começar uma exploração do minério de ferro. Então, essa cidade, João Monlevade, tem uma única arquitetura preservada nessa cidade, que é uma arquitetura que se chama Fazenda Solar. Fazenda Solar nada mais é que a fazenda de engenho, né? A fazenda onde a Jean Félix de Santos construiu o seu império e hoje essa fazenda está murada, está cercada por uma grade e ela fica no centro, exatamente no centro da mineradora da cidade. A minha cidade ela é majoritariamente operária e esse progresso é forjado dentro de um casarão colonial. Então, é nessa complexidade que eu tento forjar o meu trabalho, tento construir essa produção visual e textual, que é dissidente, gênero dissidente, que é
em termos de raça também é dissidente, e que tenta alinhavar um pouco essa história de terror que nos forja, né? Eu sou formada pela UFMG, fiz a graduação bacharel em artes visuais lá, e esse bacharel, eu escolhi fazer o bacharel de desenho justamente porque eu brinco com os meus amigos, meus colegas artistas, que eu sempre gostei de perseguir artistas, né? E dentro dessa graduação eu persegui dois artistas, que foi o Paulo Nazaré e foi Amo, 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 amo. e uma outra artista que eu persegui muito, assim, que criei um caos na vida dela, eu acho que foi a Cíntia Marcelli, né? Que também é uma Amo os artista dois, gente. Maravilhosos. que se formou em desenho também. Então, eu fui fazer desenho porque esses artistas fizeram desenho e eu entendi que a minha produção ela não podia ficar presa a uma linguagem, como a linguagem da pintura, da gravura, e o desenho, hoje eu tento entender o desenho como esse campo expandido, né? Hoje, quando eu saio à rua, eu estou desenhando, né? Eu deixo uma marca dos meus pés no chão, na minha forma de oralidade, eu também estou desenhando, eu estou criando uma sonoridade e um vocabulário, uma gramática que é própria minha, que vem também desse cafundó, e eu acho que é a partir disso que eu falo, né? Uhum. E o que você anda fazendo, né? Assim, porque a pergunta era quem eu sou e o que eu faço, mas de fato o que você faz, Rai? Então, eu sou uma artista que entende seu trabalho como um trabalho conectado com várias mídias, né? Eu tenho trabalhado muito com a escrita, tenho trabalhado muito com a performance, tenho entendido também no campo da brincadeira, que vem de uma formação em palhaçaria que eu tive, e também da educação, né? A educação É muito bom os comentários. A educação, eu fico desconcentrada com os comentários, então eu nem Não lê, não lê, não lê, não lê. A educação não formal também é aquilo que me propicia uma gramática também para tentar entender o campo da arte como um campo de formação, né? Então é nesse cruzo que eu tô atuando. Muitos dos meus trabalhos, aquilo que eu faço, né, é um trabalho a maioria das vezes um trabalho de longa duração, então tem aí na performance, uma performance que é de longa duração, tem no campo do diálogo com o outro, na construção, eu tento construir aquilo que eu tenho chamado de espaço de aquilombamento e de produção de coralidade, né, formando formações de coral, formações que são juntar grupos de pessoas para produzir uma obra que ela é em conjunto e que ela é polifônica, né? Que ela tem várias vozes e que ela não depende propriamente só de mim enquanto artista e não está aprisionada apenas dentro dos campos de raça e de gênero, né? Porque, para mim, isso tem sido uma grande questão enquanto artista, assim, como essa nomeação que o outro me dá enquanto uma pessoa que tem um gênero específico e uma raça específica é uma forma de aprisionar e uma forma de circunscrever a minha existência numa demanda que é dele, não é minha. Então, é isso que eu faço, é isso que eu estou tentando fazer. Maravilhosa. E você, amiga? Me conta. Então, eu sou a Mônica Ventura, eu nasci em São Paulo, a minha formação é em desenho industrial, então, assim, eu estou criando um discurso dentro das artes visuais, é algo novo, porque, na verdade, eu fui totalmente moldada ali naquele sistema de criar objetos, criar demanda, né, tipo, e ofertar para as pessoas. Então, apesar de eu ter estudado na FAAP, dentro da Faculdade de Artes Plásticas, um curso de design, minha formação foi bem artística, né? Mas as minhas referências literárias eram outras coisas, não, sabe? Tipo, Deleuze e várias outras coisas eu comecei a encontrar agora, assim, e até bom também, porque a arte
em mim brotou de uma maneira até quase que atravessando o meu corpo. E aí depois vem essa minha necessidade de criar um discurso, que é muito curioso, assim, para mim tem sido curioso encontrar esse discurso de algo que me atravessa. Mas, eu sou essa mulher, uma mulher de São Paulo, de uma família de imigrantes da Bahia. Então, minha família, eles vêm pai e mãe, quase praticamente parentes, né? Essa coisa de cidade pequena, mas pequena mesmo. Eu não sei quantos habitantes tem na cidade dos meus pais, que além da cidade ser pequena, eles estão na área rural. Então, essa cidade que chama Santo Estevão, ela está a 1h30 de Cachoeira, só para a gente ter uma referência, que é uma cidade grande ali, São Félix, Cachoeira. Então, é uma cidade banhada pelo rio Paraguaçu, e é o rio que banharam os meus antepassados, assim, então foi muito legal ir lá, assim, eu já fui 3 vezes, e eu sou de uma, digamos, falando de identidade, né, dessa mistura brasileira que vem do negro e vem do indígena baiano, né, mas ao mesmo tempo eu não sei quais são esses países africanos que meus antepassados vieram, e também qual etnia seriam esses indígenas ali daquela região, que pelas pesquisas são de raízes pataxós. Tem uma tribo que existiu ali perto que chamava Paiaiás, que eles quase não existem mais, existem poucas pessoas. E eu sou essa menina, mulher, né? Agora mulher, mas essa menina que cresceu numa periferia de São Paulo, rodeada de pessoas vindas de diferentes partes do Brasil, né? Então, criar uma identidade dentro dessa pluralidade que é a periferia de São Paulo e todo o trânsito diário, né, de sair da periferia, ir para o centro, voltar para a periferia, ir para o centro no dia seguinte, como cidades dormitórios, né, então tudo isso meio que me atravessa, assim, na hora que eu vou falar, vou pesquisar, escrever, e mesmo quando eu adentrei a espaços, né, tipo, faculdades, a faculdade, as escolas com as quais eu passei, eu acho que quem eu sou, ele vai junto, assim, porque tá impresso no meu corpo. Como eu estava te falando da questão das memórias, né, o corpo-memória. Eu acho que é tudo isso, assim. E, bom, o que eu faço, eu tenho feito instalações, mas essas instalações, elas tendem a... Porque eu tenho muito interesse pelo espaço 3D, assim, tipo, a espacialidade mesmo. Eu venho do desenho, mas esse desenho que eu falei que eu fui moldada, ele é um desenho para você esquematizar o que vai ser construído fora, né, no 3D, no plano 3D. Então, as coordenadas é X, Y, Z, sempre. Então, a perspectiva, ela me atrai muito. Então, trabalhar... as instalações, assim, é o que mais vem na minha mente. Então, é o que eu tenho feito. Instalações, a maioria das vezes são sites específicos, que eu gosto também. Eu acho que isso, para mim, é um start muito bom, porque me traz essa coisa de projetar. E o universo que eu tenho buscado falar nessas minhas instalações são o universo feminino, e em especial o feminino negro, né? Essa mulher negra que eu sou, né, e também a ancestralidade e a cosmologia e cosmogonia no geral, assim, da ancestralidade no geral, afro-ameríndia. E também eu tenho uma coisa da tecnologia que eu ainda estou buscando, estou encontrando, mas basicamente é um pouco isso que eu faço e quem eu sou. Legal. Tá. Eu quero... Você me pergunta? Pode ser, pode ser? Legal, legal. Então, já pegando a deixa que eu respondi, eu quero te fazer uma pergunta, Rai, que né, porque a gente teve a oportunidade de 2018 ali na mostra de exposições do Centro Cultural São Paulo, compartilhar um espaço, basicamente a gente estava lado a lado, foi incrível. E aí, ali eu conheci um pouco mais a sua proposta, seu trabalho, e me veio uma pergunta a partir da performance Coral de Choro, né, que você fez ali no Centro Cultural São Paulo naquele ano. Então, a minha pergunta é, qual a relação da técnica da palhaçaria, que você, né, fala, que traz, enfim, e qual a relação da técnica da palhaçaria e o choro nas suas produções artísticas?
Legal. Essa é uma pergunta interessante, assim. Eu vou tentar responder rápido, que é muito difícil. E vou tentar localizar em dois lugares o contexto da palhaçada, da brincadeira no meu trabalho e o contexto do choro. O contexto da palhaçaria surge com Claro. uma formação mesmo que eu fui fazer dentro do curso de teatro da UFMG, como também fora com mestres daqui, tanto do Brasil quanto de fora do Brasil, que itineraram por aqui, né? A palhaçaria sempre me chamou muita atenção por causa do nomadismo, essa coisa de estar em deslocamento, de ir apresentar o trabalho. Já o choro surge com uma história que em 2017 eu encontro uma pessoa que se chama Marcelo Morcello, e é a partir de Marcelo que eu encontro o choro, né? A gente teve um encontro de frente para um rio chamado Rio Minho, e foi a primeira vez que eu vi Marcelo chorando. Marcelo, na verdade, foi um colega de moradia universitária, a gente morou junto dentro da UFMG, e nesse dia Marcelo chora comigo, isso fica reverberando em mim, eu escrevo sobre isso, meses depois, Marcelo vem a óbito, morre, comete enfim, suicídio. Essa é uma questão assim muito delicada de falar. Sim. E depois disso eu fiquei tentando entender, né, essa gênese do choro dentro da vida do Marcelo e essa gênese do choro dentro da questão do gênero, assim. A partir dessa situação que a gente viveu junto, né, que eu compartilhei com o Marcelo, eu fui fazer uma espécie de varredura dentro da historiografia da arte, principalmente da historiografia da arte dentro dos museus brasileiros, e fiz uma documentação acerca das pinturas de choro dentro da história da arte. E aí me ative a dois museus aqui em São Paulo muito relevante para discutir essa história do choro, que primeiro foi o MASP. Eu visitei durante 4 meses, todas as terças-feiras, que era o dia gratuito, o dia que eu podia entrar, O dia do choro. catalogando essas imagens e tentando entender quem pintava e o que pintava dentro dessas imagens do choro. E o segundo museu foi a Pinacoteca do Estado de São Paulo, que eu também pesquisei essas pinturas, né, de pessoas que choravam. E eu fui descobrir que, na verdade, existia uma lógica muito específica dentro desse processo de representação do choro na história da arte, que era homens que pintavam mulheres chorando. Existia uma ausência de mulheres chorando, que pintavam a si mesmas, e existia uma ausência de mulheres que pintavam homens chorando. Então, eu fui perceber, dentro dessa catalogação, que discutir a história do choro era discutir a história do gênero. E eu já estava às voltas com uma questão que era muito cara para mim, que era a localização de gênero dentro da minha existência, dentro do meu corpo. Se eu realmente queria abraçar essa masculinidade que me foi imposta, ou se eu ia largar ela de vez e ia reivindicar um outro lugar para mim, né? Que é o lugar do feminino, que já estava muito presente. E o Coral de Choros foi um trabalho, na verdade, eu brinco, a gente pode usar o termo um trabalho de transição, mas eu gosto muito mais de falar no trabalho de autorização, né? Porque eu e mais 15 pessoas ficamos durante 5 meses num processo de discussão e de laboratório para tentar entender qual que era o contexto do choro diante da masculinidade. Era um trabalho que homenageava o Marcelo também, né? E a gente construiu um programa. Tenho que citar aqui a presença da Sara Reis, que é uma cantora lírica que foi, assim, de maior importância para a construção desse trabalho. Sem ela, o trabalho não existiria, né? Que é uma mulher que também se autorizou, enquanto mulher gorda, a falar do lugar onde ela fala. E então, junto com a Sara Reis, a gente construiu esse programa e cantou esses choros, né? Para mim, foi o trabalho da minha vida, assim, um trabalho de muita importância, porque é uma virada, né? Uma virada de chave que eu dou e me autoriza enquanto uma pessoa transvestigênero. E
quebro de vez esse pacto com a cisgeneridade, esse pacto que é um pacto narcísico, né? De fato, eu já não estou mais dentro desse contexto e é a partir daí que o meu trabalho renasce. E aí, eu gostaria de pontuar mais uma coisinha, que é essa relação do choro e do riso, que ele não é uma relação de oposição e não é uma relação binária, né? Pensar o choro, porque é através do choro que eu encontro o meu riso, né? Porque primeiro eu encontro o choro e quando eu encontro o choro eu percebo que agora eu posso encontrar a risada e o sorriso e a felicidade, né? E isso, eu acho que isso é muito bonito, porque durante 2016, 2017, 2018, eu ouvia de alguns amigos que eu era uma pessoa muito triste. E eu não percebia da onde eu ia tirar essa felicidade, como eu ia reivindicar essa felicidade para mim, né? E quando eu me autorizo uma pessoa transexigênero, eu percebo que eu consegui construir uma felicidade para mim e que ela é muito maior do que qualquer armadilha da cisgeneridade, né? Então é um trabalho, pensar choro e riso para mim é encontrar um lugar, na verdade, muito fortuito e muito corajoso de existência, de movida mesmo, né? Enfim, eu vou parar de falar porque senão eu vou continuar falando um pouco. Não, tá ótimo, porque assim como a gente entrou um pouco mais tarde, eu acho que a gente pode ficar até às 7h10, porque em teoria a gente ia ficar até às 7h40, mas até 8h10, né? Sim. Desculpa, 8h10, exatamente. Não, tá ótimo. Se quiser falar, quer acrescentar mais alguma coisa? Agora são 7h40, tem tempo. Eu acho que é isso, assim, e trabalhar da forma que eu trabalho, eu tenho percebido que tem eu estou às voltas agora com uma certa crueldade do próprio trabalho, né? O trabalho, ele tem me mostrado que bancar essa produção que eu tenho bancado, que é uma produção que muitas das vezes ela não é vista, né? Tem isso. É um trabalho performativo, um trabalho que muitas das vezes ele acontece nos bastidores, numa relação de troca que dura meses e que só tem uma chance de ser visto numa ação performática, ou numa leitura de texto, ou numa instalação, e que isso acaba e morre, né? Pensar, por exemplo, o Coral de Choros, eu não reapresentei a performance, eu decidi que durante 5, 6 meses, um dispositivo imobiliário que eu construí, que era um palanque azul, com uma parede azul, com a carta para o Marcelo e o mapa do Rio, ia ficar ali vazio. E porque eu entendia que o trabalho também precisava de lidar com uma morte, né? O trabalho precisava de morrer em alguma instância e as pessoas que visitariam a exposição tinham que lidar com essa ausência, esse vazio inerente ao trabalho, que era a minha perda, na verdade, com relação ao Marcelo, né? Esse luto que eu estava tentando elaborar com o trabalho artístico, né? E eu acho que isso é, de certa medida, cruel, porque muitas pessoas chegam e falam comigo, eu vi a sua exposição do Coral de Choros. Aí eu pergunto, você viu a performance? Não, eu vi vazio. E aí isso é curioso, porque, na verdade, você não viu o trabalho, né? Quem viu o trabalho vazio, viu, na verdade, uma experiência de morte do trabalho. Eu acho que eu estou tentando entender isso agora, nesse contexto. Mas eu gostaria de engatar um pouco e fazer uma pergunta, né? Aproveitar. Faça! A gente estava conversando, né? E ficou para mim muito vivo, na carne mesmo, quando você fala dessa cosmovisão, que é afrodiaspórica, né? A gente pode usar esse termo, e também que ela é indígena, né? Que ela é ancestral, tanto pelos nossos antepassados indígenas e africanos. Eu queria que você falasse um pouco mais como isso está sendo estabelecido dentro da costura do seu trabalho. Sim, então, eu tenho essa busca no meu trabalho e o interesse não é só pela pesquisa em si, também é uma busca individual, tá? Tipo, onde eu fui buscar compreender quem eu sou, de fato, né? E aí, quando eu me deparo com essa cosmovisão afro-ameríndia, não só no campo da pesquisa, eu entendo algo muito maior. Por exemplo, eu fiz uns guias aqui, gente, eu preciso deixar assim, porque senão me atrapalha, senão eu fico querendo seguir.
O que eu entendi quando eu fui pesquisar é que diferentes povos e diferentes etnias, eles têm uma visão da arte que difere um pouco do que a gente entende, assim, dentro de um contexto ocidental, eurocentrado. Então, claro que vai ter um autor, claro que vai ter um artista, mas a resposta, o resultado daquela arte, ele é pensado para o coletivo. Claro que a gente tem isso aqui, né? Mas no fundo é sempre com um viés mercadológico, institucional. E lá não. Assim, o que eu percebi de alguns povos é que tem esse trabalho mais coletivo e que o resultado às vezes vai ser para uma função específica, seja religiosa, seja de conexão, sabe, com antepassados. Sim. Mas, claro, isso também, o que eu estou falando é dentro de um recorte de ancestralidade, porque hoje em dia a gente já tem a arte contemporânea afro e a arte contemporânea indígena, que isso não contempla o que eu estou pesquisando. Eu acho que a gente, inclusive, anda junto e o meu trabalho, ele perpassa por essas questões, né? Da contemporaneidade. Sim. Dessas duas linguagens, né? Mas dentro do que eu venho buscar da cosmovisão, é assim, são os elementais. Por exemplo, a gente conversou sobre as cabaças, por exemplo, né, hoje à tarde. As cabaças, elas são elementos que atendem uma conexão com alguma força, com alguma energia. E isso vai estar em tudo, né? Digamos, tudo que venha de uma organicidade, né? Um lado orgânico e natural das coisas. E esses povos, ou a ancestralidade, já tinha entendido isso de alguma forma, de uma maneira mais categórica. Então, eu gosto de olhar para isso e entender o que é o quê. Então, a cabaça, ela vai trabalhar com o feminino, mas ela também tem 1000 representações, diferentes representações dentro, por exemplo, da questão dos orixás. Você vai ter orixá que usa a cabaça para identificar um lado masculino, por exemplo, o Exu, ele tem as cabaças, 2 cabaças que vão simbolizar, enfim, os testículos ali, ele usa dentro de entre um falo. Você vai ter o Sain, que usa as cabaças para guardar microdoses de remédios, né? Então, ele usa pendurado, assim como um certo ardono, mas na verdade ela tem uma função. E a gente pode entender a cabaça também como esse símbolo feminino, né? Que aí, outra vez, essa conexão, essa intersecção entre o feminino e a ancestralidade que eu venho buscando. Então, para mim foi muito importante, por exemplo, executar a obra de Jacotirene, porque só ali, naquela obra, que eu trabalhei com vários elementos naturais, e também quando eu dividi o ateliê na produção, que foi com um grande mestre, que eu já chamo assim, que é o Moisés Patrício, para mim foi tipo uma super pós, assim, graduação de estar lá e de entender todo esse atravessamento que realmente acontece, sabe? Porque volto. Pensar em ancestralidade, para mim, na arte, também é pensar essa arte que atravessa, e não só uma arte estética puramente mercadológica. É pensar, tipo, tá, tô no silêncio aqui, o que essa materialidade está me trazendo, sabe? Observar a forma, observar o cheiro. O cheiro foi muito importante. Aquele sorriso de Jacotirene, ele tem um cheiro, sabe? Assim, tem cheiro da palha, cheiro do sisal, cheiro das cabaças, que é bem característico. Eu lembro que eu trabalhei muito com tabaco lá no ateliê, eu ficava pitando e defumando o ambiente para tudo se misturar também, ser meio sacramentado, assim, se assim posso dizer. E para mim é um campo muito vasto a ancestralidade, porque ao mesmo tempo que tem aquela curiosidade, né, daquilo que você realmente não sabe, talvez não vai saber, porque ficou lá atrás, sabe, tem um despertar de uma conexão quase que intrínseca e inerente ao ser humano, às vezes, sabe, tipo, pegar o barro, você toca o barro, você sente o barro, e aquilo, ninguém precisa te explicar, né, o que é para fazer, moldar e tal. Então, eu acho que a ancestralidade traz um pouco uma tecnologia mesmo, sabe? De percepção de um todo. E eu tento olhar nesse sentido mesmo, assim, tipo... E, claro, adoro ir sair pesquisando coisas
bem diversas, assim, tipo, não só também ficar no mainstreams, assim, tipo, por exemplo, eu gostaria de fazer várias imersões que eu não fiz ainda. Espero algum trabalho, por exemplo, me leva para fazer imersões, por exemplo, de tinturarias naturais, pigmentações. Eu fiz um trabalho, por exemplo, que eu queria deixar as cabaças escuras, pretas, e aí eu falei, tá, eu não quero pintar elas, precisa ser de alguma forma, vou pesquisar, e aí eu encontrei o Kumatê, que é um verniz indígena do Pará, e se usa muito lá, e pela internet, mas sabe, eu entendi, tipo, todo um processo de tingimento, que não é pintura, e que eu, talvez se eu não olhasse para esse lado de ancestralidade, eu ia para uma coisa plástica quase que artificial. E o Sim. meu resultado foi algo bem natural, assim. Então, eu acho que é um campo muito interessante, assim, de pesquisa. Gosto muito e está muito dentro, desde do meu primeiro trabalho performático, porque eu esqueci de falar isso. Eu tenho alguns trabalhos performáticos, apesar de ter muita vergonha, às vezes, é que eu sinto que a performance é um pari. É uma coisa que leva muita energia. Então, eu fiz, acho que 2 ou 3 experiências com performance, gosto, mas, assim, eu vejo que é uma coisa meio séria, assim. E a primeira que eu faço já é trabalhando com a terra, assim. Eu tô com uma enxada, e era quando o Parque Augusta estava... A primeira ocupação do Parque Augusto, eu falei, não, vou lá com uma enxada e a gente vai fazer umas fotos, e eu estava falando disso, eu chamei de ação rito sobre esse ato que tem que ser intransferível, né? De alguém poder ter acesso à terra. Tipo, todo mundo tem que ter acesso à terra. E a gente estava ali, naquele momento, no Parque Augusta, discutindo a questão de não ter acesso àquele o único pedaço verde ali no centro. Então, eu já comecei a entrar nesses processos artísticos pensando em natureza, pensando em ancestralidade, pensando nesse acesso do invisível, do imaterial, que ao mesmo tempo está aqui, assim, enfim. Eu acho que é isso. Eu posso te fazer mais uma pergunta? Hum. Deixa eu ver que horas são aqui. Tá, falta mais 20 minutinhos. A gente tinha pensado em 3 perguntas, né? A gente pode tentar ser rápida, mais rápida, né? Tá, eu queria saber, Rai, sobre suas... por que você usa marrom, assim? Porque eu só te vejo usando marrom, né? Tem alguma questão? É um trabalho? Tá. Então, marrom ele está muito presente dentro dessa invenção de mundo, né? Do mundo que eu estou criando enquanto artista. Mas quando eu falo desse cafundó, eu também estou falando dessa cidade que ela é recortada, dessa cidade que ela foi tão explorada, né? Foi tão sugada, as suas fissuras estão tão elevadas, né? Reveladas que só sobra uma cor marrom, né? Uma poeira avermelhada, né? Tem uma história que tem uma forma de falar no interior de Minas, quando você mora no morro, ou quando você mora na periferia, que é te chamar de pé vermelho. Pé de barro. Pé de barro, pé vermelho, por quê? Porque quando você está se deslocando para o centro da cidade, você chega com o pé todo empoeirado. Dessa terra que é uma terra avermelhada, que é esse marrom, né? Esse marrom que carrega muita presença do minério de ferro mesmo, marrom oxidado. E tem uma outra coisa também que eu acho muito interessante, que é no período colonial, os corpos, né, afrodiaspóricos que conseguiam fugir do cativeiro, eram chamados de marrons. Marrom, na Nossa. verdade, para mim, é uma cor da fuga, né? Quando eu encontro o meu marrom, eu também estou tentando encontrar uma forma de escapar dessas prisões que criaram para mim, dessas prisões que elas se atualizam constantemente, que é importante entender que é uma máquina tão apurada, né? Essa forma de aprisionar o outro a partir da sua descendência em termos de raça e da sua descendência em termos de gênero. Eu estou usando descendência, citando até uma amiga, Estorvo, né? Que ela fala de produção de descendência para as pessoas transgêneros. Eu estou, na verdade,
tentando criar formas e também tecnologias de escapar. E todo dia que eu visto marrom, eu estou há 6 anos vestindo roupas marrom, né? Eu não tiro essa cor do meu cotidiano, da minha roupa íntima, até o meu sapato, ele tem cores marrons, porque também eu estou tentando criar esse espaço que é de fuga, né? De não aprisionamento. Em 2016, eu fiz um trabalho que se chama Coletor, eu fiquei 3 anos planejando esse trabalho, que na verdade era... Eu queria fazer uma viagem de visita a Portugal. E eu queria entender como seria o meu corpo dentro desse contexto de Portugal, e aí eu fiquei durante 5 meses lá. E como eu não tinha dinheiro, eu era muito mais fodida do que eu sou, a única forma de eu conseguir ir para Portugal era através do intercâmbio acadêmico. Então, eu prestei uma bolsa, consegui a bolsa de intercâmbio acadêmico e fui para Portugal e fiquei esses 5 meses lá também só com roupas marrons. Tem uma história curiosa, que é que quando eu chego lá, dentro dessa universidade, no norte de Portugal, que fica com divisa com a Espanha, eu apresento, era um trabalho de performance de longa duração, né? Que eu ficaria durante esses 5 meses só vestindo marrom nessa viagem. Começou lá. E não começou lá, mas eu fiquei mais obsessiva lá. E tem uma história curiosa que no primeiro dia que eu chego dentro dessa universidade, eu faço uma performance dentro da performance. E essa performance chamava De Quem é Essa Terra? Eu chegava com um balde marrom, com uma terra, uma lama aquosa, segurada no meu braço, e ficava rodeando pela escola, entrando e saindo da sala, da direção, pela vizinhança da universidade. E chega um momento que eu abraço com muita força esse balde e saio correndo. E grito, de quem é essa terra? Então, assim, era um grito, de quem é essa terra? Era mais ou menos isso. E a diretora da universidade, ela me para e fala, Highlander, você tá louca? Eu vou chamar o FMG para te buscar, eu vou chamar a polícia. O que está acontecendo? Você tá nervosa? Tem alguma coisa acontecendo? E ela fica louca, e eu só estava fazendo uma performance. E a partir daí, a universidade passa a me entender não como uma estudante de intercâmbio, mas como uma artista que hackeou o intercâmbio acadêmico para conseguir fazer o seu trabalho, né? Que era pensando essa situação, né? Como que eu estaria em Portugal, esse corpo que foi, né, colonizado, e como eu dou uma resposta significativa para eles. Então, eu reensaiei várias coisas, por exemplo, cravar uma bandeira na praia, como uma bandeira hasteada, uma bandeira marrom escrito coletor, como uma forma de reivindicar uma territorialidade, fazer um movimento inverso, né? Se eles vêm para cá e cravam uma bandeira e dizem que aqui é deles, eu volto para lá em termos ficcionais, elaborativos de mundo, e cravo essa bandeira. Esse é um trabalho que eu nunca exibi, esse é um trabalho que ele foi feito, tem que estar documentado, mas eu nunca tive a oportunidade de mostrar. E esse trabalho foi muito movido também por um livro que chama As Veias Abertas, né, da América Latina. Sim, super uso nas minhas refs. Sim, necessário, aí, né? Total. E antes de ir para Portugal, eu faço uma exposição, que é uma exposição que inaugura o trabalho. Eu exibo uma instalação, que é com todas as roupas que eu havia coletado dos meus amigos, também na tentativa de levar essa memória afetiva dessas pessoas que estavam comigo aqui, que me doaram as suas roupas marrons. Então, eu exibo todas essas roupas no chão, exibo a carta convite da universidade, que é uma carta que o coletor carimba. Aí o coletor vai carimbar essa carta, e essa carta está dizendo, né? Highlander, você está aceita no programa de boas-vindas, você está aceita no programa de intercâmbio. Então, eu estou exibindo isso e exibo um vídeo meu deslocando pela cidade. E aí é uma exposição muito vazia, mas que ela precedia, né? São poucos trabalhos, mas ela precedia um pouco esse movimento de deslocamento e
e de existência que eu fui criar. E em Portugal fui agredida pelo meu vizinho. Em Portugal teve vários casos de colegas minhas que foram agredidas, e teve um caso terrível também de um senhor que eu tive uma relação com ele. Enfim, estou tentando elaborar isso hoje em dia ainda, mas também tive encontros incríveis, como a Linda, que é uma pessoa, uma portuguesa que eu morei, né, durante 5 meses, e que todos os dias ela cozinhava pra gente, fazia um jantar fenomenal, e que tem uma história de vida muito, muito incrível também. Então eu fui encontrar, em Portugal, eu encontrei sul no norte e norte no sul, né? Isso é bonito de perceber que há também um sul global dentro da Europa, e há também aqui no Brasil, né? O norte global. E uma relação de hegemonia, né? Claro. Enfim, acho que é um pouco sobre isso. Entendi, bacana. Tá. Vou engatar aqui, porque eu acho que eu falei demais. Tem mais 10 minutinhos. Eu queria que você comentasse um pouco o universo do feminino, como que isso se estabelece em termos plásticos dentro da sua produção, e em termos também do processo, né, da labuta diária, como esse feminino ele se incorpora dentro do trabalho. Bom, basicamente, né, assim, para ter uma introdução, a mulher negra, né, ela está na base da pirâmide de uma sociedade capitalista, eurocentrada, hétero, cisnormativa, hegemônia, né? E aí, essa mulher negra que eu sou, né, ela, enfim, tem uma luta diária aí desse corpo que fricciona essa sociedade extremamente, que a todo momento fala, vai pra lá, aqui você não pertence, e naturalmente essa sociedade vai colocar essa mulher numa situação de subalternidade. Então, o meu trabalho também é trazer algo otimista, sabe? E também colaborar para que essa estrutura se rompa. Eu acho que também tem a ver com o nosso coletivo, sabe? Isso, tipo, toda essa história de estar mulheres reunidas, mulheres racializadas, trans, cis, reunidas para poder quebrar, sabe, de alguma forma esse sistema e adentrar. Mas de que forma eu trago isso, né, para o meu trabalho e onde eu pesquiso? Eu, ultimamente, tenho olhado muito os textos das mulheres feministas negras brasileiras. E aí eu até de manhã estava conversando, à tarde conversei com você sobre um trabalho recente que foi, eu não sei se a Fabrícia ainda está nos seguindo, mas ela estava no começo. Gabi, depois a gente responde isso, que no finalzinho, daqui 5 minutinhos, a gente vai fechando. E aí a Fabrícia, ela me faz um convite para participar da exposição Estratégias do Feminino, no Santander, que aconteceu ano passado. E eu lembro que eu estava em trânsito, assim, estava viajando, e eu pensei, como, né, que eu já estava nesse vício de fazer instalações, que eu adoro, em espacialidade, no campo 3D, como viajando, né, fora da minha cidade, eu vou propor, né, um trabalho e que seja uma estratégia do feminino. E aí eu acho que dessa vez veio mais esse lado político, que também está bem forte na minha produção, na minha pesquisa, mas foi a primeira vez que ele realmente veio, que foi olhar para esse universo feminista negro, né, e entender essas frases, esses textos, e aí também olhar para trás, né, porque aí no passado. E aí eu fiz um paralelo, por exemplo, com os anúncios que existem, né, existiram bem recente, assim, é uma coisa tipo de 100 anos atrás. Os anúncios de venda de mulheres negras escravizadas eram coisas assim terríveis, porque objetificava esse corpo feminino e não tinha nome. Então, eu uso o exemplo lá nesse trabalho, que quando eu vou fazer o texto, era um texto de venda que chamava assim, o anúncio de venda: mulher, 30 anos, ótima aparência, ótima cozinheira, 1.800 cruzeiros, sei lá quanto que valia na época. Isso em 1888. E eu pensei, poxa, tá, mulher negra, a gente já tem esse corpo que é sexualizado, ele é objetificado, e o que a gente pode trazer, né, de otimista, né, como frases, slogans, coisas que não existem. De fato, essas coisas, essas frases, esses instrumentos, assim, de
empoderamento, sei lá, não sei, eu não gosto muito dessa palavra, mas de otimização, e aí eu pensei, tá, é aí que eu tenho que começar também a atuar, né, como artista. Então, eu fiz uma troca com a Juliana Borges, que é uma pessoa super talentosa, uma escritora, enfim, uma feminista, uma pensante, e ela tem uma frase que se chama, que fala, uma mulher negra feliz é um ato revolucionário. Algum texto que ela escreveu, ela colocou essa frase, ou alguma fala que ela teve, e eu achei, bom, são esses os insights, né? Então eu vou capturar essas falas, essas frases dessas mulheres que estão no front ali, com um certo engajamento, com todo o seu engajamento, e vou transformar isso em arte. Então, esse universo feminino... Ah, tá, só para finalizar isso, para a exposição eu coloquei essa frase no neon rosa de 4 metros, assim, tipo, eu achei maravilhoso. E teve várias questões, assim, porque alguma pessoa falou, mas a cor talvez vai vazar, né, porque eu escolhi um pink nas outras cores, né, nas outras obras. Se não, é sobre isso. A mulher negra, ela tem direito a usar o rosa bebê, sabe, assim, porque também tem esses lugares. Um amigo, por exemplo, artista, maravilhoso, porque eu estava em Barcelona, ele falou, mas por que você não fez essa frase em preto, sabe? Eu falei, mas, sabe, por que não? Por que não rosa, bebê, sabe? A mulher, porque a mulher negra sempre tem essa questão de estar tapada, né, escondida atrás de uma força, de uma certa tristeza, ou de coisas que acabam ficando... Não sei, eu acho que... Por que que o rosa bebê tem que ser só para Barbie? Tá, é Barbie, mas eu, mulher negra, eu quero ter um neon rosa lá pulsando, falando uma frase otimista, como quase um slogan, assim. E então, eu acho que para esse universo feminino tem que ir em corrente conjunta com as feministas, com as mulheres que estão pensando o que é ser mulher negra na contemporaneidade, aquelas que vieram antes, Angela Davis, Bell Hooks, Lélia Gozali, Audre Lorde, todas essas, tipo, também tem que ser revisitadas. Eu estou revisitando muita coisa que eu deixei passar batido e agora eu estou voltando. Então, não, tem que ser de cabeceira mesmo, tem que ler, tem que olhar essas frases, esses dados, porque foi muito, realmente, bem colocado ali. E eu estou estudando elas, assim, então é algo que vem crescente no meu trabalho, sabe? Então, legal. Isso. Rai, olha, agora, deixa eu ver, são 8h06. A gente poderia ver as perguntas, porque eu acho que perguntaram aqui algumas coisas, e a gente vai meio que finalizando. Tá bom. O que você... A Gabi perguntou qual era o significado do título da espada de cor. Fala um pouco pra gente. Não, eu acho que é meio... Bom, eu e a Rai, a gente estava pensando muito em como teria um título, um tema, e a gente ficou meio batendo nisso, né? Tipo, uma frase, uma palavra, né? E a Rai achou legal ser um poema, e aí eu fui jogando alguns insights de coisas que vinham. Foi meio por acaso. E aí eu pensei justamente nessa questão do medo, né, desse momento de confinamento que a gente tem vivido e como muitas pessoas realmente sofrendo, né, com essa situação. Eu sei que é sério, assim, eu me coloco aqui também como uma pessoa que sente muito, assim, essa situação e toda esse estado de vulnerabilidade que está ocorrendo, mas eu acho que é necessário a gente também se fortalecer, sabe? Mesmo que seja nesse plano subjetivo, com uma pintura, com uma arte, com música, com texto. Então, essa espada seria metafórica mesmo, de algo que vem com cor, com as intenções positivas, sabe? Que a cor pode trazer, esse espectro colorido, para a gente poder se guardar nesse momento de temor, que ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Então, a gente está vivendo um contínuo presente, né? É difícil fazer planos, né? É tudo hoje, um dia após o outro, sabe? Então, vem um pouco sobre isso. E o que você entendeu com esse tema, assim? O que você sente? Eu acho que é um mini poema que eu acho que tem uma possibilidade de ser entendido aí de diversas maneiras.
eu acho que ele não fecha, né? Ele está abrindo, na verdade, né? Está abrindo esse. Inclusive, está abrindo esse programa que a gente está fazendo, que é um programa de encontros, né? De duplas, dois corpos femininos, né? E aí eu pontuo isso aqui agora também, que para além do termo mulher, a gente está falando agora dentro do trovô do feminino, porque vai abarcar as existências travestis, transvestigêneros, né? Desses corpos que se nomeiam como corpos femininos. E eu acho que abre também, né, esse programa que vão ser semanal, né? Então, espada de cor. E a gente falou Aham. muito de cor, né? A gente falou você falou do rosa, Do a marrom. cabaça tem um cor marrom, a gente falou do Uhum. marrom. Eu acho que Sim. a cor é uma leitura também de mundo, assim, né? A gente Uhum. as diversas cores das dissidências, das negritudes, né? Os tons Uhum. de marrom. Sim, sim. Não, legal você falar disso. Quando eu também pensei em espada de cor, eu fiquei pensando nisso como muitas vezes se usa o adjetivo, né, para pessoas de cor, né? Então, o que é essa espada de cor, né? E também achei legal isso que você falou da abertura, né? Uma espada, ela abre caminho. Então, seria um pouco também abrir caminho para as manas que vão vir aí nos próximos lives, as próximas duplas. Sim, super legal. Ô, Rai, a Érica de Faria perguntou: que incrível! Onde eu posso ver o seu trabalho do choro? Mas você já É, respondeu, né? Porque ele já aconteceu. Mas fala aí. então, infelizmente, é um trabalho que aconteceu uma vez, e não sei se pode repetir de novo. Quem sabe um dia, daqui 10 anos, a gente faz um reencontro. Mas é um trabalho que você pode conhecer através de fotografias, que está no meu próprio Instagram. E também no site do Centro Cultural São Paulo tem uma entrevista que eu dei logo após a performance, e o texto crítico da Maíra Vaz Valente, que ela escreve um pouco sobre o choro, né, a partir daquilo que a gente conversou. Então, é um trabalho que ele pode ser acessado através do texto e através da fotografia. Eu tenho alguns depoimentos, alguns relatos no Instagram, que também, de certa maneira, localiza o trabalho, mas nada vai dar conta da experiência vivida, né? Tá, para fechar agora, a Ju do Trovoa também, ela pergunta: quais palavras ficam de legado deste momento de reclusão? E aí? Responde. Difícil, né? Difícil, eu acho que para mim fica tipo horizonte mesmo, assim, uma palavra de pensar, sabe aquele pensamento que não é concreto? Sério, para mim é uma coisa, uma falta de concretude, no sentido de que eu não vou fazer planos, sabe? Eu não sei o que vai acontecer. Para mim é horizonte. Para mim fica uma certa, acho que revela uma precariedade dos corpos transvestigêneros. Isso está Aham. muito presente dentro do que está acontecendo. Assim, tenho visto isso muito, tenho pensado muito sobre isso, como é frágil as nossas conquistas, né? Como é muito Uhum. frágil. Ao mesmo tempo que a gente acha que está conquistando alguma coisa, a gente está por perder muita coisa também. Esse momento de reclusão, esse momento de coronavírus, na verdade está fazendo várias pessoas estão num limbo e numa falta de estrutura que ela é tão... uma falta de estrutura, eu vou fazer o pleonasmo, né? Falta de estrutura que ela é estrutural, né? Porque, de fato, a gente acha que estava conseguindo conquistar alguma coisa, mas a gente está conseguindo conquistar nada. Eu tenho amigas que estão, assim, em situação de miséria, sabe? Sim, não, pode crer. Tá E, foda. são- e eu vou dizer que são artistas que são incontornáveis para a história da arte, sabe? Uhum, Muitas pessoas ainda não se deram conta, mas uhum, uhum. porque ainda estão no loop da representatividade, da representação, e ainda não se deram conta da preciosidade que é e da complexidade que é o trabalho de algumas artistas que hoje estão morrendo de fome, entende? Isso Total, para mim, aham. na verdade, o coronavírus vem revelar
quem conseguiu galgar um espaço de segurança e quem não conseguiu galgar um espaço de segurança. E eu estou me incluindo nisso, entendeu? De uma situação de vulnerabilidade, de desemprego, de repente anuncia-se uma pandemia mundial e todos os empregos, todas as possibilidades de trabalho que eu tinha, de repente caem por terra. Eu perco todos os empregos. Então, para mim, o que fica é essa situação, entendeu? Vamos ver, né? Acho que a gente é maga, a gente é bruxa esotérica. A gente é expert em resistir, em continuar viva, né? E eu estendo isso para todas as escrevivências dissidentes negras, as mulheres negras também são, assim, uma das maiores fontes de inspiração, de resistência, né? De inspiração. E, infelizmente, na verdade, o coronavírus vem revelar essa precariedade do sul global e de nós, né? Não, do global em geral, né? Sul global, sim, mas tá foda geral, assim. Sim. E, bom, a gente vai meio que terminando. Eu queria até falar mais sobre essas coisas de coronavírus, porque pega muito forte, né? Eu acho que vai abalar muito a estrutura das instituições, assim, tipo, que a gente não passou sobre esse assunto, mas você mora em São Paulo já há um tempo, você passou por algumas instituições e a gente tem trilhado, digamos assim, né, esse caminho de relação e de troca e de negociação com essas instituições. Então, eu fico também fico aqui pensando quão essas relações vão ser afetadas pós-coronavírus, sabe? Porque, enfim, muita coisa vai acontecer e muitas máscaras, isso que você falou, vai cair e muitas perdas, né, realmente, tipo, precariedade total, assim. Mas, amiga, sim, fala. Para concluir. E aí eu fico pensando em qual que é uma postura diferente que eu acho que isso aí tem que ter, sabe? Sim, total. Como se reinventar nisso tudo, né? E criar uma corrente nova. Eu vi uma movida bem interessante hoje do BDMG em Minas Gerais, que abriu um edital para pessoas da área da cultura criarem um curso, pessoas que são de Minas Gerais, né, nasceram em Minas Gerais, criarem um curso para ser postado no YouTube com um valor de cachê de R$1.000. E aí eu acho que está tentando produzir sustento, grana para artistas de forma virtual. Eu acho que se cada instituição começar a produzir, começar a fazer isso, a gente não vai ter tanta gente sucumbindo. Então, fica aí, né, esse desejo, essa vontade de fazer essa virada. Novo, né? Queria agradecer, Mo. Queria agradecer, Rai, você. Admiro o seu trabalho. Foi incrível também estar ali do seu lado no CCSP. Foi realmente uma coisa muito forte. Aquela escultura monumental marrom de cabaça. Total, é verdade. Você disse. Espero que a gente se encontre mais vezes em outras exposições. E, gente, que assistiu, eu agradeço também, viu? Sim, obrigada, Rai, foi ótimo. Toda a troca, né, que se iniciou não nessa live, mas antes a gente já estava trocando. Bom, a gente troca desde 2018. Preciso te entregar o Acertando Contas. Eu acho que teve algumas perguntas que a gente não conseguiu chegar por causa de tempo, enfim, e de conteúdo que a gente tem que colocar. Então, a gente tem que fazer mais vezes esses encontros. E é isso, estou super feliz que você está junto com a gente agora no coletivo. Bora tocar o terror e abalar essas estruturas todas, assim, que elas estão bem frágeis. O coronavírus mostrou também fragilidade de um monte de estrutura aí que a gente estava... A gente não, né? Mas muitas pessoas acham que são fortes o suficiente para ir aí, e na verdade não, são estruturas frágeis. E a gente pode, sabe, se unir para isso. Nossa, adorei, assim, tipo... babado. Gente, obrigada por quem acompanhou também. E fique de olho que na próxima semana, na quarta-feira, vai ter outra dupla, que eu não sei quem vai ser agora, mas novas informações serão postadas. É isso. Axé, beijo. Estamos vivas! Beijo, 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 beijo.
Vou chorar agora. Ai, eu tô encerrando, viu? Beijo.